Eu quero conversar com vocês hoje a respeito da diferença entre ética e moral. Esse é um tema que eu vou abordar numa aula que eu vou dar hoje de noite, no curso Problemas Filosóficos da Universidade de Caxias do Sul. É um curso de extensão que estamos organizando desde o início do semestre. E essa aula de hoje vai ser por minha conta. E eu vou oferecer, é uma aula sobre ética, e eu vou oferecer o tema da diferença entre ética e moral. Mas antes de tocar no assunto, antes de desenvolver a conversa, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho para poder receber as notificações dos vídeos, né, que a gente tem feito, né, nesse canal. E o objetivo do canal é formar uma comunidade de pessoas interessadas em conversas filosóficas a respeito de temas que envolve a todos, né? Não é para ser um canal assim com um peso teórico assim muito, né, acadêmico, teórico assim muito forte, é para ser assim um pouco acadêmico, mas também com o objetivo de ser mais comunicativo, né? De atrair pessoas que não sejam exatamente pessoas da academia. Então acho que isso é uma demanda muito importante do nosso tempo, né? Do tempo que a gente está vivendo, principalmente pensando na questão do confinamento, da pandemia, mas mais ainda, mais largamente, pensando que nós precisamos nos politizar, né? Acho que esse é o mote mais importante do meu canal, é a proposta de uma politização que a gente precisa fazer, né? De uma nova politização que a gente precisa construir, né? E eu creio que quando se fala de politização, é, a filosofia é extremamente importante. Então, abordar os temas filosoficamente é algo que contribui bastante, né, sem sombra de dúvida, para é, formação de uma vida, de uma consciência política, né, que eu creio que está sendo uma demanda muito importante do nosso tempo. Então é exatamente essa a intenção do nosso canal. Tá certo? Então, o tema, né? Ética e política. É um dos temas que eu mais gosto de abordar, sem dúvida, em aulas que eu dou já há muitos anos, principalmente aulas gerais, assim, para o público que não é um público assim especializado em filosofia. E eu costumo dizer, bem nas primeiras aulas, quando eu trato desse ponto, que é a chave conceitual, né? É a chave conceitual. É muito importante. Principalmente porque há uma confusão muito grande no senso comum. Quando a gente pergunta para uma pessoa o que você entende de atitude ética, o que é para você uma atitude ética, ou para que serve a ética, é muito comum a gente encontrar a resposta: ética é fazer o correto. Pensar em ética é importante para pensar o que a gente deve fazer, o que é o correto de ser feito, né? Para a gente não fazer aquilo que é errado. Então é o certo e o errado, o bem e o mal, né? É sempre isso que acontece e que está presente, em geral, no senso comum. Isso está errado? Não está de todo errado, mas digamos que é raso. Do ponto de vista da filosofia, é alguma coisa que a gente diria, não, vamos um pouco mais a fundo, né? Se você está disposto a me acompanhar, vamos problematizar, né? A filosofia serve principalmente para fazer a gente pensar um pouco mais a partir do que a gente chama de problematização, né? De fazer perguntas. Então, o que a gente deve entender por moral, né? A palavra moral. Primeiramente, tem que dizer o seguinte, que do ponto de vista etimológico, não dá para fazer muita diferença, né? A palavra ética vem da palavra grega ethos, que vai levar a gente para a ideia de costumes, né, de modos de ser, de hábitos, e a palavra moral vem da palavra latina mores, que vai também falar sobre costumes, hábitos sociais, né?
Então, do ponto de vista etimológico, não haveria tanta diferença, né? E o resultado disso é que muitos teóricos, quando abordam a questão, em teorias, né, em livros, não fazem, não fazem muita questão de acentuar essa diferença, né? Do meu ponto de vista, isso é importante. E é importante principalmente pelo caráter dinâmico que o pensamento ético pode proporcionar à atitude moral. Tá? Então, esse é o ponto. Né? O que é importante a ética com relação às atitudes morais? O pensamento ético, ele introduz dinâmica, ele introduz movimento no comportamento moral das pessoas, né? Na medida em que ele é, na medida em que ele é exatamente o momento onde a gente começa a pensar a respeito daquilo, tá certo? Então, o que é moral? Moral é tudo aquilo que regula o nosso comportamento. Só que regula o nosso comportamento sem que a gente necessariamente tenha pensado a respeito, né? Então, vamos pensar numa criança né, que aprende a viver em sociedade, né? Uma criança que no seu tempo está, né, numa família onde o pai, a mãe e os irmãos cuidam dela, ensinam ela os modos, os bons comportamentos. Aí na escola ela vai aprender as lições e principalmente vai aprender um modo disciplinar de vida, né? O que acontece na formação dessa pessoa? Exatamente um processo de moralização, né? A moralização, então, são todas essas informações que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, desde que somos crianças, e que vão condicionar o nosso comportamento na direção de uma expectativa social. Não é? Então a sociedade espera que a gente haja dessa ou daquela forma. Não é? Se eu vivo num determinado lugar e numa determinada época, que a gente sempre vive num determinado lugar e numa determinada época, a moral tem a ver com a época, tem a ver com o lugar onde a gente vive, tem a ver com a cultura, né? Que cultiva, né? A cultura cultiva determinados valores e há uma tendência da cultura, exatamente porque ela cultiva os valores, de reproduzir esses valores, de conservar esses valores, de levá-los adiante, né? De, digamos, nos convencer de que a gente precisa transmitir esses valores para as gerações novas, né? Para as pessoas que vão surgindo. Então existe aí uma força muito grande que está do lado da sociedade e que, digamos, pega uma boa carona com um aspecto da vida que é muito comum, vamos dizer que é muito presente na vida, né, no comportamento animal em geral, que é o hábito, né? Que é essa tendência que a gente tem de repetir, de imitar de imitar e principalmente de repetir, né? Então, se eu faço de um jeito, o meu filho vai fazer, ele vai observar o modo como eu ajo e ele vai tender a imitar, né? Isso é algo natural da vida em geral, né? Inclusive é um comportamento que a gente pode verificar nos animais em geral, sem fazer distinção entre humanos e não humanos, né? Então veja que a moral ela está muito referida a uma dimensão quase que automática da vida, né? Quase que instintiva, assim, né? Habitual. A gente age moralmente é, por, uma tendência de repetir, de conservar o comportamento, de reproduzir um determinado valor que introjetamos e sem que a gente tenha necessariamente tido a ocasião de pensar a respeito daquilo.
então esse valor, né, entra na nossa vida, nós passamos a agir conforme ele, a reproduzi-lo, a ensiná-lo, mas não necessariamente a gente pensou a respeito dele. Quando a gente começa a pensar a respeito dos valores desses procedimentos comportamentais que se tornam habituais na nossa vida, quando a gente começa a pensar a respeito da nossa moral, do nosso comportamento moral, nós estamos iniciando uma atitude diferente, que é propriamente o que a gente deveria chamar pelo nome de ética, né? É aquilo que o Sócrates dizia na antiguidade, lá na Grécia Antiga: a vida sem exame não vale a pena ser vivida. Então, na tradição ocidental, a gente diz que o pensamento ético, né? Ou seja, pensamento que problematiza a vida moral, inicia com Sócrates. Né? Na nossa tradição ocidental, não é que isso nunca tenha ocorrido em outro lugar, mas na tradição ocidental, a gente vai ter com Sócrates e Platão os primeiros momentos onde a ética se torna uma disciplina, né? Uma disciplina filosófica específica, cujo objeto é o comportamento social, o comportamento moral. Então a gente diz que a ética é o estudo da moral. E eu gosto de sempre acentuar que é o estudo crítico da moral. Né? Tudo bem que quando a gente pensa a respeito da moral, a gente pode muito bem justificar a atitude moral. Né? Muitas questões das nossas atitudes, do nosso comportamento, a gente pode pensar a respeito e chegar à conclusão de que a gente deve continuar agindo dessa forma. Agora, muitas outras questões do comportamento moral precisam ser questionadas, precisam ser problematizadas, criticadas por uma atitude ética. Né? Então, para que serve a ética? Por que examinar, né, como dizia o Sócrates, a vida do ponto de vista das atitudes morais que nós novamente tomamos? Porque a gente precisa introduzir movimento no comportamento. Porque a gente precisa renovar os ares do comportamento geral da sociedade. Primeiramente do nosso, mas, consequentemente, da sociedade. Então, uma sociedade onde ninguém pensa a respeito do modo como age com os outros, é uma sociedade que vai tender a ser extremamente fechada e conservadora. Né? Não dá nem para imaginar isso. Né? A gente teria que imaginar um modo de vida onde ninguém absolutamente pensa. E por mais que o pensamento não seja alguma coisa assim muito frequente, né? Eu quero dizer assim, por mais que numa sociedade em geral as pessoas que estão disponíveis a filosofar, a pensar criticamente, não sejam majoritárias, né? Quer dizer, que isso numa sociedade em geral não seja uma atitude assim comum, mas a gente sempre pensa de uma forma ou de outra. Né? E é exatamente esse motivo pelo qual nós estamos sempre modificando. Né? Uma vida nunca é exatamente a mesma coisa. Uma sociedade humana nunca é exatamente do mesmo jeito. Por que a gente muda, tanto individualmente quanto coletivamente? Porque no fundo, nós estamos sempre colocando em questão as nossas atitudes. E isso é muito saudável. Não só é saudável, como é necessário. E eu diria que nesse tempo que a gente está vivendo, mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque a gente está vivendo, vamos admitir, um retrocesso para o conservadorismo muito forte. Né? Essa tendência para a extrema-direita, não só no Brasil, mas vamos falar do nosso país, né, do lugar onde a gente está, é uma tendência extremamente negativa. Né? Onde a gente vai ter o acirramento de questões que pareciam que estavam mais aliviadas, né? Como o machismo, como principalmente o machismo, a homofobia e o racismo, né? Essas formas de preconceito que nos
últimos anos no Brasil, digamos assim, saíram do armário, né? As pessoas perderam a vergonha de declarar que são racistas, as piadas homofóbicas, machistas e racistas de repente voltaram, né, ao senso comum, e isso, do meu ponto de vista, é sinal de um grande retrocesso, né? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente recupera, digamos, uma sanidade mínima, né, do senso social? A partir do exame, não tem outra saída, né? Então, falar em ética e moral não é necessariamente falar do que é correto e do que é errado, do que é o bem e do que é o mal, mas principalmente falar é, do exame da vida, né? Do pensamento reflexivo a respeito das nossas atitudes morais, né? Por que é importante a ética e por que é importante a gente diferenciar ética e moral? Porque a ética é o momento propriamente crítico e reflexivo da moral, né? E tem outra coisa, não dá para a gente pensar em ética e moral separadamente, né? Esses dois conceitos, embora eu defenda que eles precisam ser diferenciados, a gente precisa dar importância para a diferença entre ética e moral, a gente está sempre numa sociedade que antes que a gente saiba, né, antes que a gente tenha consciência, já regulou o comportamento, ou regula o comportamento. A gente precisa regular o comportamento, né? Uma base de regulação é sempre algo necessário. E é importante que a gente haja em conformidade com certos regulamentos para que as coisas funcionem minimamente, né? Eu não estou dizendo que o pensamento ético vai fazer terra arrasada de toda a moralidade. Não é isso. Agora, não dá para se conformar à regulação da vida, né? A regulação da vida é sempre alguma coisa que nos pressiona. E o pensamento crítico, isso que eu estou chamando de ética, isso que é, digamos, a função da ética face à moral, é aquilo que vai, digamos, aliviar essa carga pesada, né? É aquilo que vai introduzir mais dinâmica, né? Mais autonomia, principalmente mais liberdade diante das pressões sociais, né? Como é que a gente sente é, o valor, como é que a gente pensa e pratica, principalmente, o valor da liberdade? A partir do momento em que a gente reflete a respeito dos nossos condicionamentos morais, né? Porque os nossos condicionamentos morais são reguladores da nossa liberdade, né? Então, a ética tem a ver com o sentido da liberdade. É óbvio que tem a ver com a responsabilidade que a gente tem diante dos outros, né, na sociedade, mas essa responsabilidade sempre aliada a um sentido de autonomia e de liberdade. Se a gente não reflete, se a gente não tem esse momento de exame, que o Sócrates dizia que era fundamental para se valer a pena viver, a gente vai tender a uma vida automática, a uma vida robotizada, a uma vida de senso comum completamente desinteressante, completamente repetitiva e manipulável, né? A gente evita tudo isso quando a gente valoriza o momento crítico do pensamento a respeito da moral, que é isso que a gente deve entender pela palavrinha ética. Tá certo? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Convido novamente vocês a se inscreverem no canal para a gente formar essa comunidade de pessoas interessadas numa nova politização, né, que vai partir de uma conversa filosófica, né, sobre temas que envolvem todos nós, e também para o curso que vai, para a aula que eu vou dar hoje, sobre esse tema, onde eu vou desenvolver muito mais conceitualmente, né, muito mais profundamente esses temas. Aí vocês têm que procurar
na Universidade de Caxias. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Quem tiver interesse pode fazer. Quem não tiver tempo de ver essa aula de hoje, pode se inscrever e fazer os próximos cursos. Toda semana tem uma aula nova até o final do semestre. Tá bem bacana. O curso se chama Problemas Filosóficos. E a aula de hoje vai ser comigo. Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima.